Olá, meus alunos do sétimo ano, como é que vocês estão? Então, estamos aqui para mais uma aula de História, dando continuidade ao assunto que a gente vem vindo sobre a Europa na Idade Média. Hoje a gente vai falar um pouco sobre crise, do sistema feudal, com o crescimento das cidades na Europa. Então, o sistema feudal ele começou a entrar em crise. E também a gente vai falar sobre uma doença, que se alastrou pela Europa, onde matou milhares de pessoas. Hoje a gente está vivendo um período de pandemia, onde tem uma doença aí que já matou milhares de pessoas no mundo, centenas de milhares, ainda não chegou a milhões, mas a expectativa é que chegue a isso. Mas essa doença que a gente vai falar hoje, que é a peste negra, ela matou milhões de pessoas na Europa e também na Ásia. E até hoje, ainda essa doença existe, mas tem um tratamento e não é tão letal como era no passado. Mas mesmo assim, ainda morrem pessoas por conta dessa doença, somente em locais onde há pouco saneamento, há muito esgoto, muita sujeira. Mas a gente vai ver agora como foi essa doença, como ela chegou na Europa e os estragos que ela causou no continente. Vou compartilhar aqui com vocês um slide. Então, o versículo-chave de hoje, o Salmo 150, versículo 6, que diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Então, toda a criação, não só o ser humano é chamado a louvar a Deus, mas também os animais, os vegetais, porque todos fazem a respiração e também foram criados para esse propósito, para a honra e glória do nosso Deus. Então, a página da aula de hoje é a página 27, certo? Aí, página 27. E vai falar sobre a peste negra. Vamos lá. Então, a urbanização, a gente viu que cidades na Europa começaram a crescer, e o que é a urbanização? A urbanização é quando a população ela sai do campo e vai morar na cidade. Crescimento urbano é o crescimento da cidade. E urbanização é o crescimento da população dentro da cidade. Então, nessa época na Europa, as pessoas começaram a sair do campo para viver nas cidades. E esse fenômeno é chamado de urbanização. Só que essa urbanização, esse crescimento da população na cidade, ela foi um pouco de maneira desordenada. E isso trouxe consequências negativas, porque as cidades não estavam preparadas para receber tantas pessoas, não existia um sistema de esgoto como existe hoje, era muito esgoto na rua, muitos ratos, baratas e outros animais que vivem nesse tipo de ambiente. E com isso, se alastrou muitas doenças no meio da população, trouxe muitas doenças. E a mais conhecida dessas doenças que afetou as cidades na Europa foi a peste negra. Então, a peste negra, ela matou, estima-se que ela tenha matado na Europa 75 milhões de pessoas. Então é muita gente. A gente vê hoje o coronavírus, já matou centenas de milhares. A gente já vê que é muita pessoa, muitas pessoas. Imagine 75 milhões de pessoas, uma doença matou 75 milhões de pessoas. Tem que lembrar que eram outros tempos, eles não tinham, foi uma doença nova, não tinha a tecnologia que hoje tem para descobrir uma cura, então a cura demorou muito tempo para se achar. Então, com isso, 75 milhões de pessoas morreram na Europa, na África e também na região do Oriente Médio, na Ásia. Então, essa doença, a peste negra, ela era transmitida por uma pulga, certo? E existe essa doença, a peste negra, ela era dividida em duas partes. Tinha a peste bubônica e a pneumônica. Então, a peste bubônica, ela era transmitida por pulgas e causavam bolhas escuras na pele, certo?
Então a pele ficava toda escura, preta, né? Por isso o nome peste negra. Então essa pulga ela picava o rato contaminado e depois picava o ser humano. Então, ao ser picado pela pulga, o ser humano contraía essa doença, né? Entre 7 e 10 dias após a infecção, como diz aí nesse banner. E a peste bubônica, ela chegava a matar 80% dos infectados. Então, quem tinha essa doença ainda tinha uma chance de se curar, né? De ficar bom, porque ela não matava os 100%, né? Certo? Aí tem o nome da bactéria, né? Yersinia pestis, que vive em pulgas alojadas no pelo do rato preto, né? Que é um rato muito comum na região da Europa. Então, essas pulgas picavam o ser humano e assim passavam essa bactéria para o organismo do ser humano. Quando essa bactéria chegava no pulmão, né, a peste deixava de ser peste bubônica e se transformava numa peste pneumônica, né? Então, a peste pneumônica, ela poderia ser transmissível, né? Essa bactéria passava a ser transmissível, você podia transmitir de uma pessoa para outra. Então, a pessoa que era infectada tinha que ficar de quarentena, né? Nessa época existia esse termo, quarentena. E quem pegasse já era certo, né, que iria morrer, porque ela vitimava 100% de suas vítimas. Então, né, a pneumônica era um agravamento da bubônica, porque a bubônica ela ficava só na pele, causava bolhas na pele. A partir do momento que a bactéria ia para a corrente sanguínea e chegava nos pulmões, ela deixava de ser bubônica e passava a ser pneumônica. E aí poderia ser transmitido por pessoas através do ar, né, falando perto, e também por meio de objetos, né, parecido hoje com a transmissão do coronavírus. Então, essa doença, ela, né, matou milhares de pessoas e depois que a pessoa ficava doente com a peste pneumônica, né, passava 2 ou 3 dias. Né, ela era uma doença que matava muito rápido. Então, se fosse diagnosticado com ela, né, já 2 ou 3 dias depois já morria. Então, por isso que o diagnóstico precoce, né, da peste bubônica, né, tinha que ser feito o mais rápido possível, porque assim poderia tratar logo antes que a bactéria chegasse nos pulmões. E hoje essa doença ainda existe, né, mas você pode tratar com antibióticos. Lembrando que naquela época ainda não existiam os antibióticos que existem hoje, né, então por isso que houve um grande número de pessoas mortas, né, na Europa e também em outros lugares do mundo. E até hoje, né, ainda existe essa doença e ela ainda mata pessoas pelo mundo. E como foi que chegou na Europa essa doença? Essa doença, ela era originária de Cafa, né? Aqui, ó, no Mar Negro. Aqui, ó. Então, tá vendo aqui o nome Cafa? Então, ela se originou aqui nessa região, certo? E foi levada, né, por pescadores genoveses para Constantinopla, aqui mais abaixo. Constantinopla aqui, né? E de lá, né, veio para as outras cidades aqui da Europa no Mediterrâneo. Messina, aqui, Veneza, Gênova. E assim começou a se alastrar por todo o sul do continente. Então, a contaminação, né, a direção da contaminação foi do sul do continente, né, aqui no mar Mediterrâneo, em direção ao norte. Foi o mesmo trajeto da urbanização, né? As principais cidades surgiram aqui, né? Enquanto no interior não tinha muitas. A mesma coisa foi a contaminação pela peste negra. Aqui na região do mar Mediterrâneo, né, foi onde houve os maiores números de mortes. Né? Então, se alastrou, né, do sul do continente em direção ao norte e do litoral para o interior.
Essa foi a direção da contaminação. Então, essa forma de distribuição seguia o mesmo padrão de desenvolvimento demográfico comercial ocorrido na Idade Média. Estima-se que a peste negra tenha sido responsável pela morte de aproximadamente um terço da população europeia, o que gerou escassez de mão de obra durante o século XIV. Aí a peste negra, pode ver aí, né? Um quadro retratando a morte das pessoas. Então, a peste negra, ela provocou uma transformação na maneira que as pessoas encaravam a morte. Antes da pandemia, a morte era vista como algo natural, diante da qual os moribundos deveriam dar suas últimas instruções e fazer boas obras de caridade. Depois da doença, a morte passou a ser vista como algo temível, pois todos estavam condenados a morrer sem distinção de grupo social, riqueza e poder. Aí a gente vê esse quadro, né, ele foi batizado como a Dança da Morte. Ele foi feito justamente para retratar isso, né? Que a peste negra, ela não só se limitou à população pobre da Europa, não, ela vitimou pessoas de todas as classes sociais, da nobreza, do clero, né, os camponeses, os servos, então todas as classes sociais que existiam na Europa, ela fez vítima. E ela mudou como as pessoas viam a morte, né? Antes a morte era vista como até algo natural para eles, né? E antes de morrer, né, eles procuravam, viam que estavam doentes, procuravam fazer boas obras, né, porque nessa época eles acreditavam na questão das indulgências, né, de que salvação era por obras. Mas depois da peste negra, né, a morte tornou algo mais temível para eles, porque eles viam o modo como as pessoas morriam, né? Era um modo muito feio. Então, eles começaram a temer mais a morte após a peste negra. O nome desse quadro é A Dança da Morte e foi retratado justamente para isso, né? Para retratar que as pessoas, né, ela vitimou pessoas de todas as classes sociais. Então, vocês têm aí a atividade, tá certo? Então, vocês vão responder pela página 27 e enviar pela plataforma do Google Classroom, né, que a gente está utilizando agora, tá bom? Então, se tem alguém que ainda não entrou na sala de aula de geografia, providencie, né, para entrar, né? Se está com algum problema para entrar, entre em contato que a gente tenta ver se resolve esse problema, tá certo? Então, um grande abraço a todos, que Deus abençoe e proteja cada um.